E assim, a gente começou em janeiro. Antes da metade de fevereiro, eu já fechei o primeiro protocolo, cara. Né? Eu lembro direitinho, inclusive, Poxa, até quem é minha paciente até hoje. Né? Uma paciente bem fiel, inclusive virou até minha chefe. Acabou que ela virou minha amiga, virou minha chefe. Então, assim, e me conheceu pela campanha de Facebook. massa estar conversando com você aqui. E a ideia hoje, para passar para o pessoal, como é que foi a tua trajetória, né? Como é que um dentista que saiu... Qual era a tua cidade natal? Cara, eu morava em Porto Alegre. Porto Alegre, é. Como é que saiu um dentista lá de Porto Alegre para morar em Manaus? Basicamente tudo novo, tudo do zero, né? Então não dava para dizer, ah, não, foi indicação, porque realmente é um mundo novo para você. E também, por coincidência ou não, você estava mudando de carreira também. Tu era endodontista e estava Na passando para verdade, implantodontia, né? quando houve essa mudança, eu já estava em Manaus há mais de 6 anos, 7 anos, entendeu? Entendeu? Então, Então, assim, eu já estava sedimentado como endodontista na cidade, né? entendi, entendi. E aí, meu pai Então, trabalhava comigo aqui então, basicamente, foi uma transição de e endodontia para implantodontia. Não, não vou nem falar. para reabilitação de maneira geral, né? Joia. Que é o que busca. Beleza. Então, a gente brinca, eu e você, falei no passado, que é o começando do zero raiz mesmo. Não era o começando do zero e tinha um Instagram, e tinha um Facebook, tinha um negocinho. Nada. Foi o começando do zero raiz, né? Fala aí um pouquinho Exato. aí como é que foi esse começo da... Eu ia perguntar sobre a transição de lá da tua cidade para cá, mas acho que já faz tanto tempo que não faz nem sentido a gente tocar nesse Então. assunto, né? Mas enfim, Então, cara. como é que foi? Conta aí. Se tu quiser contar a parte dessa Não, tu, transição, tu quer começar de onde? Vamos lá, a gente começa de que ponto? Que tem pronto, eu coisa. quero, eu quero começar do dia que você decidiu, por algum motivo, ir para Manaus. Como é que foi isso aí? Não, pronto. Bom, cara, eu me formei novo, né? Me formei com 20 anos na faculdade, lá no Rio Grande do Sul, e entrei rapidamente na aeronáutica, né? Assim que formei, como temporário. E, e fiz o concurso, fiz especialização em endodontia e passei no concurso da aeronáutica, que a vaga era para Manaus. Isso em 2002. Então, desde 2003 eu estou em Manaus, já há Quando 17 você anos. entra, quando tu fala que entra temporário, é aquele que é 4 anos, né? Que o Pode pessoal ficar até 8. Até 8 anos pode estende ficar, para né? 8, tá, legal. Isso, Que pode é ficar mais ou até menos o que o 8. pessoal conhece, muito Isso. dentista E faz aí, e tal. talvez seja o melhor emprego para o dentista em início de carreira, né? Joia. Custo-benefício, assim, em termos de o que você entrega de doação e o que você recebe de remuneração é muito favorável para quem está no começo da vida. Joia. E E aí aí eu depois tu passei no fez um concurso, concurso. Tá, fiz continua. o Desculpa concurso, interromper. sou militar de carreira, hoje eu sou major da aeronáutica, né? Aí quase no finalzinho da carreira, faltam 7 para 8 anos para ir para a reserva já. E é isso. Depois em Manaus eu cheguei, fui dar aula na Universidade Estadual, aula em outras 2 universidades aqui de endodontia, dei aula em alguns cursos de especialização de endo. E com o passar do tempo, para mim, que sou muito dinâmico, né, Paulo, que a gente tem essa inquietude, a endodontia passou a ser uma coisa um pouco repetitiva, embora tenha seus desafios fascinantes também. Joia. Mas eu Pera, queria. eu vou te interromper de vez em quando só para poder ficar uma coisa mais didática. Claro. A parte da Sim. endodontia, basicamente tu tinha escolhido para ser a tua especialidade, né? Tu tipo tava sendo professor e tal, já tava bem Sim. avançado aí. Exatamente. Estava bem Aí sedimentado na como foi cidade. esse qual foi o feeling aí da necessidade dessa mudança? Me conta aí. Então, cara, o Philly foi basicamente, primeiro, a querer fazer algo novo, né? Buscar algo que me desse mais satisfação. E essa satisfação vem exatamente do que a reabilitação traz de melhor para mim como pessoa, né? Não é nem como dentista, que é poder fazer algo que muda a vida das pessoas. Né? Massa. Então, eu acompanhava, meu pai também plantodontista, trabalhou um tempo comigo aqui, acompanhava, principalmente a gratidão dos pacientes com ele, sabe? A maneira como o paciente que usa uma prótese total e você bota um protocolo, a maneira como esse paciente Então te teu pai entendeu. é implantodontista lá em Porto Alegre. Em Minas hoje. Hoje ele Em está em Minas, Minas. tá, legal. E família toda espalhada no Brasilzão aí. Palhaço. Joia. E, e
E assim, essa gratidão do paciente, poder fazer algo que muda a vida do paciente, cara, me fez realmente ter outro brilho na profissão. Eu estava pensando, inclusive, em estudar para concurso ou coisas fora da odontologia já, entendeu? Aí quando veio a implantodontia, eu me achei. Aí hoje, já são aí alguns anos, nessa caminhada da implantodontia, vem construindo tijolinho por tijolinho. E assim, E nessa transição aí, desculpa de novo interromper, nessa transição de endo para implante, tu estava fazendo isso, mas tipo, vamos fazer, ou foi uma coisa que foi aos poucos? Tu fez a especialização, provavelmente um curso, alguma coisa, para fazer a transição, e assim, tu se esbarrasse em alguma necessidade, assim, alguma dificuldade, digamos assim, não é necessidade, dificuldade dos pacientes, porque é diferente. Endodontia, geralmente o cara tá precisando e precisa fazer e pronto, tem que fazer, porque senão, né? Ou tá sentindo dor, ou foi uma indicação de um outro colega. Numa implantodontia, acho que o negócio é um pouco mais embaixo, né? Às vezes... Esse é o ponto. O cliente do endodontista não é o paciente. O cliente do endodontista é o outro dentista. Massa, é o indicador. Né? Pelo menos na minha experiência aqui, eu tive pouquíssimos pacientes que procurou lá o Dr. Gustavo, endodontista. No máximo, indicação de outro paciente seu que já tratou. Mas raramente o paciente vem assim, né, para endodontia. Ele vem mais pela indicação do colega que confia, vai fazer uma coroa no dente. Eu vou mandar para o endodontista que eu confio. Massa. E aí volta e você faz. Então, se o teu cliente, o teu network a captação você faz com os colegas, né? Na implantodontia é diferente. Você o cartão de visita é seu, você que tem que prospectar os pacientes. Aos poucos a transição foi acontecendo, Paulo, assim, você sabe, né? Eu trabalho por ser da aeronáutica, eu trabalho meio expediente na aeronáutica. Não larguei a endodontia totalmente ainda, né? Ainda tenho de vez em quando um paciente de endo, principalmente dos meus casos, paciente de reabilitação, eu não repasso, eu faço a endodontia dos meus pacientes, que até onde eu consigo, como a endodontia tem um valor de custo muito baixo, eu consigo fazer algum tipo de composição para melhorar para o paciente, né, cara? Na hora a gente vai fazer um tratamento mais extenso. Do financeiro, né? Exatamente. Né? A gente consegue botar, onde eu consigo dar um desconto maior, digamos assim, né? Você consegue ajudar aquele fechamento ali. E aos poucos foi mudando, né? Assim, meu pai foi embora de Manaus, então já fiquei com alguns clientes dele, alguns clientes que referenciavam ele, passaram a passar para mim, não era muita coisa. Eu trabalho numa clínica com mais alguns dentistas que também encaminham, mas não são assim grandes referenciadores. E chegou um momento que eu precisava eu mesmo prospectar pacientes. E comecei a pesquisar, estudar um pouquinho de marketing, né? Principalmente a gente começa a consumir. Eu ia perguntar justamente essa hora, agora. Essa foi a etapa que deu aquela, tipo, eu preciso de alguma coisa e sim, aparentemente foi esse momento que você me conheceu. Então, eu comecei a consumir o conteúdo gratuito que tem, né? Tem muito conteúdo gratuito na internet, você e diversos outros mentores aí, colegas, né? E assim, eu estava de férias em Fortaleza, não tinha me decidido fazer nenhum curso ainda, estava buscando realmente um. A gente é muito eu praticamente era mais, hoje já aprendi a ser um pouco menos travado com comprar pela internet, né? Mas eu era um pouco travado com isso, cara. Então assim, velho, né, meu? E aí eu... Velho o quê? Você tem quantos anos? 41. Velho, eu tenho 38, sou velho. Sou velho não, pô. Tem um cabelo branquinho aqui assim, mas a gente tapia, a gente esconde. Mas assim, a gente é um pouquinho mais preocupado, né? Então, aí chegou um e-mail seu para mim. Eu acho que eu já tinha assistido suas aulas, né? Alguma coisa que você tinha no YouTube. E aí chegou um e-mail seu para mim. Eu li aquele e-mail de férias, cara, na casa de praia da minha mãe, lá em Fortaleza. Só acho que era dia 27, 28 de dezembro. E aí... Isso em 2015, né? Acho que foi no semente seu, cara. 2015. Novembro para dezembro de 2015, eu acho. Então. E aí eu vi lá, eu achei muito legal. Eu vi a aula que tinha no e-mail, o link, eu achei, assim, bateu exatamente com o que eu queria, que era alguém que captasse pacientes para mim. Porque eu, na minha autossuficiência, sempre achei que o paciente passou da porta, eu garanto. Né? Chegar na cadeira que era bronca.
problema era entrar no consultório. Entrou no consultório, a parte do fechamento ali a gente consegue ter, pelo menos a gente imaginava que conseguia ter uma taxa de fechamento alta, né? Ainda continua alta, mas pode melhorar sempre, né? Então, assim, você entregava exatamente o que eu queria, que era novos pacientes no seu consultório. E realmente foi o que você me entregou, cara. Aí a gente fez, aí eu entrei e você tem que ter. Peraí, só para deixar claro. Deixa eu abrir um parênteses só para deixar claro. Eu não te entreguei os pacientes, né? Porque tá parecendo que eu te entreguei. Não, exatamente. Eu te ensinei a metodologia do Fábio que te ensinou a captar os próprios pacientes. É o que eu buscava, era aprender a captar esses pacientes, né? E você me ensinou a captar esses pacientes. Você me entregou o que eu queria, que era aprender a captar esses pacientes. Antes disso, qual era a tua sensação? Tipo, o que é que tu sentia realmente quando era? Tipo, você estava inicialmente na transição sem pacientes e você precisou dessa. Você sabia no mercado que já tinha ouvido falar tal sobre captação, mas o fato de você estar sem essa ferramenta, vamos dizer assim, o que é que te gerava naquele momento ali? O teu dia a dia, como é que funcionava ali? Era ocioso, não era? Estava com endo ainda? Como é que fazia? Exato, então. A busca pela melhora do ticket do paciente, né? Não estava ocioso, porque tinha ainda muita clientela de endodontia, né? Não chegava a ficar ocioso. Entendi. Mas a gente busca a troca de ticket, né? E assim, realmente fazer o tratamento, que era o que eu queria fazer a partir dali, daquele momento, né? A gente vem diminuindo a endodontia, né? Acho que até o final desse ano eu devo parar totalmente, fazer só casos muito pontuais. E você já escuta essa história há muito tempo, né? Eu já escuto essa história há muito tempo. Mas às vezes é justamente o que você falou. Às vezes tem um caso de reabilitação, o cara precisa fazer 2 pilares, tal. O cara tá ali, vai passar para outra, termina que faz. E aí, cara, eu perdi um pouco o fio da meada aqui. Sim, aí você não tinha algumas. O teu microfone tá bem estranho, o teu microfone. Melhorou? Não, é USB ele? Tira ele e bota de novo. Eu acho que ele tá chiando bastante. Deixa eu ver aqui. Melhorou. Melhorou? Melhorou. Eu acho que tá pelo Mac teu som, então. Porque tu tirou, tava apagada a luzinha e continuou falando. Mas tá de boa agora, pode continuar. Tu tava falando da transição, que tava precisando melhorar o ticket. Bom, daí eu pesquisei, te encontrei final de ano, era dia 27, 28 de dezembro ali. E não tinha decidido antes de ver o teu e-mail, fazer nada aquele ano, tava prospectando ainda, mas bateu. O santo bateu, né? E eu tenho muito disso na minha vida, de confiar. Quando eu confio em alguém, eu vou e pronto. Deixa eu interromper de novo. Tu lembra o que foi que bateu? Porque assim, parece que bateu, parece que eu bati, ou foi minha história, foi minha promessa, porque são coisas diferentes. Não, eu sei, eu entendo direitinho o que você está me perguntando. Cara, eu acho que foi. A promessa não é o que me toca. Eu acho que eu senti muita segurança em você, entendeu? Um cara jovem, né? Que mostrou conhecimento na área, mostrou assim, os dados que você passou eram dados que para mim foram pareceram muito reais, entendeu? Pareceram concretos, e isso me fez acreditar e confiar em você. Confiar no Fábio, no Semente, né, no caso. E aí, trocando o WhatsApp, a gente ainda conversou pelo WhatsApp antes de eu fechar. Eu me lembro direitinho. O som tá de novo, desculpa. Peraí, deixa eu entrar aqui na configuração, porque eu acho que é uma configuração aqui. Quando eu fui dar uma palestra com esse computador, eu precisei passar um som e eu passei um vídeo. Ele tá como se fosse o som Bumblebee, assim, mas não eu acho que é só o microfone. Melhorou? Agora melhorou. Eu acho que tava nos dois. E aí tava dando um eco e ficava... Mas agora tu não tá me escutando. Tu tá me escutando? Claramente. Deixa então, esse? Deixa, tá tranquilo assim. Tira o headset, Dá pra me ouvir? Tá de boa, né? Tranquilamente. Pronto, então tá ótimo assim. Fica até mais bonito. Ó. Vou até pentear o cabelo agora. Tá, desculpa te interromper, deixa eu tentar te localizar. Tu tava na... Não, eu tava explicando, eu lembro direitinho onde eu tava. Que bateu. Então, aí a gente conversou mais um pouquinho, eu conversei contigo pelo WhatsApp, eu acho que era contigo, conversei com a menina da tua equipe, e aí depois ela passou para você, eu acredito que seja você, na verdade, hoje a gente sabe que não funciona muito assim, mas
Não, eu acho que pelas algumas coisas que você comentou, eu acho que era você mesmo. Eu acho que foi alguma coisa técnica, não foi alguma pergunta técnica, ela não sabia Exato. responder, aí passou para mim. Isso. Conversei Massa. pelo Messenger, conversei pelo WhatsApp, e aí você me passou algumas coisas que eu teria que ter para começar. E entre elas estava uma fanpage no Facebook que eu não tinha. Era só Zero histórico mesmo. raiz. É. Zero. Zerinho. E aí você entrou, a gente entrou, fez um call e a gente foi montando a fanpage, uma fanpagezinha. Tanto que a data que marca é a data lá da minha fanpage, né? Tem lá a data que iniciou a fanpage, né? Então foi bem quando a gente começou mesmo. E hoje a fanpage está com quase 8.000, cara, né, seguidores lá, bem. Massa. 8.000 senhoras acima de 55 anos de idade. E... E tu lembra, assim, com relação a... tudo bem que esses aí são os primeiros passos, né? Criação da fanpage, criação do Instagram, que na época não tinha Instagram, eu não me lembro que tinha Instagram, acho que o Instagram foi depois, o upgrade que eu dei no Fábrica, a gente começou a adicionar algumas coisas do Instagram e tal, não tinha um WhatsApp Business como tem hoje, enfim. Então, inicialmente, na época, era bem Facebook, mas assim, tu lembra os primeiros passos com relação a campanhas? Porque campanha está basicamente a mesma coisa, eu acredito. Tem que mudar pouca coisa. Eu lembro que a gente foi fazendo módulo a módulo, criando a campanha. Aí eu lembro que você falava assim, eu lembro direitinho, a primeira campanha que você fez para teste era uma campanha que era para botar R$10 uma semana. E chegou no terceiro dia, eu já marquei uma consulta. Peraí, deixa eu ir cortando para ficar fácil de entender. Tinha uma das aulas que eu dizia que era uma campanha com R$10, era isso? Eram 3 campanhas com R$10 cada um. Legal. Aí, tipo, ficava R$30, teoricamente. R$30. E aí, com 3 dias, eu marquei uma consulta. Então, teoricamente, você começou na segunda, terça, quarta. Na quinta-feira já tinha marcado uma consulta. Marcada. Já. E aí eu falei, eu até te falei, Paulo, deixa eu botar esse valor aqui, cara, para ver se já começa. Dizer, não, isso é para aprender e tal. E assim, começou a marcar desde aquela época, sabe? Lembrei agora, tu falasse que é para aprender, porque no começo eu fico tentando fazer com que vocês conversem com muitos pacientes, né? Para entendendo como aprender. Não, cara, acho que lá no Semente, você queria que a gente entendesse o mecanismo da campanha mesmo. Entendi. Era bem raiz mesmo. Mas se marcasse consulta era meio que bônus, né? Era bônus, não era objetivo. Eu acho que eu falava até assim, porque não era objetivo. O objetivo é aprender. Eu não sei se você falar assim, não sei se ninguém vai ligar, mas se ligar, atende, porque vai atende, marca, isso. E aí eu marquei, e assim, a gente começou em janeiro, cara, o curso, né? Acho que eram 5 ou 7 semanas, se eu não me engano. E assim, antes da metade de fevereiro, eu já fechei o primeiro protocolo, cara. Eu lembro direitinho, inclusive, até quem é a paciente, é minha paciente até hoje. Uma paciente bem fiel, inclusive virou até minha chefe. Hoje é minha chefe. Que onda, lá na aeronáutica? Não, no emprego do Estado que eu tenho, nos plantões, né? Já. Acabou que ela virou minha amiga, virou minha chefe, então assim, e me conheceu pela campanha de Facebook, né? Então você não tinha vínculo, porque chefe parece que tu chamou, tinha vínculo nenhum. Não. É coincidência, então. Acabou, não, depois ela assim, eu tive que mudar de unidade, né? Porque fechou o plantão onde eu estava e ela me ajudou a ir para dela, entendeu? Entendi. E aí então virou minha chefe. Foi o inverso, de paciente que virou chefe. Entendi. Exato. Ela era minha paciente e virou minha chefe. Tanto que tu gerou conteúdo, né? Isso, viramos amigos, né? A confiança, tudo, né? Já é minha paciente há bastante tempo. E, cara, assim, sempre que as campanhas que a gente... E você sabe que eu não sou muito constante, né, Paulo? E é uma coisa que você fala desde o início lá, que o marketing, ele é uma maratona, ele não é uma corrida de 100 metros. Eu falo isso, parece que entra no vídeo de vocês e sai pelo outro. Assim, às vezes vocês entendem, mas meio que a ficha não cai na importância disso, né? E aí termina que não faz. Porque realmente, quando você pausa a campanha, 2 coisas acontecem. Uma na sua cabeça e outra no sistema. A otimização do Facebook, ele para de funcionar, ele para de evoluir. Né? Então, tem isso aí também. Né? Então, se hoje você fizer, sei lá, uma campanha, amanhã eu fizer outra, ou deixar a mesma rodando, e o Facebook ele vai meio que percebendo que você tá gerando conteúdo para a galera está interagindo, então aquilo vai subindo, né? O teu alcance vai aumentando.
Com E no momento que certeza. você passa, sei lá, um mês sem fazer, você basicamente está começando do zero de Eu novo. já passei bem mais de um mês, cara. Várias vezes. Ah, E assim, é deixa eu pegar um. impressionante. Como assim? Entende? A gente passa um mês parado. Aí pega qualquer foto, qualquer, cara, sem. Qualquer postagem que você faz, você impulsiona. É impressionante o retorno, Paulo. É impressionante. Claro que se você fizer com constância, com métrica, com a campanha, com o post bonito. Claro, a gente tenta fazer o post bonitinho, tudo direitinho. Mas se você fizer tudo conforme o script que a gente recebe quadradinho, dá mais certo ainda. Então, assim, mas mesmo que você faça. Né, é impressionante, cara. É impressionante. Mas tu lembra agora, dando uma acelerada na tua história, é, o que é que de fato do Fábrica tu usou? Tu chegou a fazer aquela campanha de leads, chegou a fazer campanha de message, Eu WhatsApp, fiz, direct, eu o que fiz, foi que eu só fiz tu até usou hoje campanha de leads e campanha de Messenger. de message? Tá. Então, das 4 campanhas que a gente fala ali, 2 é a que você se identificou melhor. Mas tem um motivo? Ah, o WhatsApp, Assim, outra coisa que você sabe, que a gente deixa claro, né? Eu tenho uma funcionária só no meu consultório e eu acho que esses outros tipos de campanha, eles demandam ter uma pessoa específica para cuidar disso. entendi. Porque senão pode ter o negativo do paciente mandar um WhatsApp, não ter resposta e acabar sendo Já entendi. pior, né? É, O eu, Facebook eu consigo dominar, eu respondo tudo. Eu que respondo os Facebooks todos, né? E o Messenger. Então acaba que mas será que, já fazendo uma mini consultoria, será que o direct também não daria para tu responder? Porque é na mesma plataforma lá, na mesma o plataforma direct do Instagram, tu do fala, né? Instagram. É, Não, já que você não. daria. Porque Daria. o seu problema na época que você falou foi o WhatsApp, porque é uma plataforma que teria Sim, que, sim. né? E aí te. Não, o direct dá. Assim, eu tenho recebido directs, mas assim, não fiz uma campanha de Instagram, né? Entendi. Mas quando eu recebo, mas muito pouco. Eu acho que esse nicho de pacientes, ele ainda está mais presente no Facebook. É uma Entendi. impressão que eu tenho. Eu já fiz uma campanha de Instagram, mas não deu retorno. E Entendi. o, Só fazendo um parênteses, porque pode ser que tenha alguém que vai assistir isso aqui que não entende muito. Então, só abrindo um parêntese rápido sobre as campanhas. A gente tem basicamente 3 tipos de campanha, né? A campanha que a gente fala que é uma campanha direta, né? Que é aquelas campanhas de prospecção onde você, o dentista ou um profissional que você vai treinar, uma secretária, vai receber aquele cara que está super interessado, ou seja, ele já sabe que tem um problema, no teu caso, falta de dentes, e já sabe que implantes dentais resolve aquele problema dele. Então, é para pegar o cara que está, o que eu chamo peixinho com fome, né? É aquele 5% peixinho, do mercado. 5% do mercado, aquele peixinho que está com fome. E aí, de repente, ele cai ali e ele pode se interessar em marcar a consulta ou não. E às vezes, na maioria das vezes, não. Ele, não, era só querer saber preço, né? Muitas vezes pergunta preço, não sei o que, e tchau. Tem a segunda sequência segundo tipo de campanha, que é a campanha mais indireta, que é aquela que a gente passa pelo funil. E aí tem um funil de e-mails, que você já usou, né? Chegou a usar aqueles e-mails que a gente faz, o funil curto, né? Que eu chamo, não, brincando lá, que ele é bem curto, com 4, 5 e-mails a gente consegue uma certa conversão. E esse funil curto, de certa forma, tem uma versão reduzida dele para usar ele no robozinho do Messenger. Não sei se você chegou a usar essa parte aí também não. Também não, né? Enfim, seria para pegar uma galera que sabe que tem um problema, mas não está ali interessado naquele momento em fazer, ou não sabe que implantes dentais resolveria o problema dele, né? E tem uma terceira camada, a camada, digamos assim, que eu sempre indico começar por último, quando depois você tiver tudo pronto, que é o remarketing. Você já deve ter ouvido falar de remarketing. É Sim. aquele cara que entrou na tua lista ali, mas se perdeu, ou esfriou ali dentro, e aí você tem uma campanhazinha com pouco investimento, pingando apenas para essas galeras lá, esses seus leads que você já captou algum dia, já falou com Cara, ele tem algum mais de dia. 6 mil leads no Lady Lovers lá, cara. Pois é, e esse leads aí você poderia estar fazendo remarketing, aí você também não faz isso aí, né? Então, enfim, basicamente Tem são dinheiro na essas, mesa aí, né? tem dinheiro na mesa aí. Então, foi só parênteses, fechando parênteses aí, porque parece que, do jeito que você fala, não, eu só fiz campanhas de leads, parece que isso é o tudo, e não é, porque realmente você
se teve tanto resultado com esse pouco que você meio que settle down, você meio que deu uma relaxada aí. E não tá errado, tá? Não tá errado. Muita gente acha que o ideal é botar tudo. Não é. Às vezes, eu tava conversando com outro aluno, acho que foi ontem, enfim, Hernani, que ele tem um consultório só, igual a você, tem metade do expediente ele faz outras coisas, eu não sei se exatamente ele tem se é aeronáutico, alguma coisa, mas é isso, ele não precisa de uma quantidade imensa de pacientes. Então, ele faz ali, investe um pouquinho, tem aquele pouquinho de resultado, né? Não tem também uma secretária, é ele mesmo que faz. E a pergunta que eu faço é o seguinte, tá precisando de mim para alguma coisa? Você tá querendo alguma ajuda? Tá? Aí, tipo, o cara faz, não, já tô de boa, é isso que eu queria. O ponto A para o ponto B que você me levou já é o resultado que eu quero. Não é um resultado financeiro absurdo, mas ele não precisava do resultado financeiro absurdo, né? Na ideia dele é, tipo, receber ali um valor que desse para manter e ter tempo para o filho dele, ter tempo para fazer as coisas que ele faz, estudar e tal, enfim. Cada um tem o seu time. Muitas vezes a gente vê outros, né, caras do marketing falam muito, não, tantos mil, não sei o que, irarará, e vamos crescer, vamos... Às vezes o cara não quer crescer, às vezes o cara quer chegar num determinado ponto ali e ficar atendendo ali, sei lá, 3, 4 protocolos por mês, recebendo ali, não sei quanto é que tu cobra, vamos dizer que seja 20 mil, seria aqui 60, 80 mil por mês, e tá bom, o cara não quer mais do que isso. Não quer, porque tu poderia montar uma equipe, botar gente para trabalhar, porra, às vezes o cara não quer, e ponto. Eu não posso brigar. Porque às vezes, o empreendedor, né? Eu sou empreendedor serial. Eu tipo, fico e eu, velho, tu poderia dizer que o cara... Mas às vezes eu me prendo e digo, não, se o cara não quer isso, não adianta eu forçar, porque não é o que o cara sonha, né? Às vezes o cara sonha até no dinheiro, tal, de ganhar mais, tal. Mas às vezes o cara não quer pagar o preço ali de estar muito tempo de cadeira, tal. Tá bom para ele. E ele é agradecido também, porque ele não estava assim, ele estava ocioso, atendia plano e fez uma transição e chegou na situação que ele eu acho que desejava. tem espaço para toda a trajetória, né? Acho que cada um tem a sua história e cada um tem o seu objetivo. Eu acho que foi o que aconteceu comigo, cara. Eu tinha o objetivo de melhorar o ticket para ter um consultório que me desse prazer, que eu fizesse mais o que eu gosto de fazer do que que eu não tenho tanto prazer em fazer e pudesse ajudar mais pacientes, cara. Isso aí eu tenho certeza que é o que eu falo para meus pacientes. A ideia é que eles saiam do consultório melhores do que chegaram, né? E a gente tem conseguido fazer isso. E mais pessoas têm conhecido o trabalho. E isso vai sedimentando, né? Acho que é por aí. Muitas vezes também, quando a gente está conversando, fica parecendo que a campanha que você está ativa hoje é o espelho do resultado que você está tendo agora. E não é. Como eu disse, é uma maratona. Tudo que você vem fazendo no passado foi criando a estrutura que você tem hoje. Aí muitas vezes eu pergunto, aí por conta da quarentena e tal, eu falo, não, eu estou sem fazer campanha hoje, está chegando os pacientes. Mas às vezes esses pacientes que estão chegando é por conta dessa campanha que você fez passada. Inclusive comigo funciona também. Chega o paciente não, aluno que compra organicamente, né? Tipo, não viu uma campanha que converteu a cabeça dele, viu uma campanha que lembrou que eu existo, né? E que as campanhas que a gente fala, a campanha de remarketing, a campanha que você pega o público quente e mostra de novo um conteúdo ali na câmera de objeção, o cara vai e compra, eu, na hora de contabilizar, pô, esse cara já está me acompanhando há 2, 3 anos. Pô. Então, foi um trabalho que eu venho fazendo há muito tempo, não foi essa campanha que, É de impressionante fato... como os pacientes eles chegam, como teus alunos chegam tendo você como referência, né? O marketing digital ele tem esse poder, né? De criar autoridade, né? De gerar valor no seu trabalho. E isso é uma coisa também que se constrói com consistência, né? Com postagens, né? Com Tu tem uma conteúdo. ideia, assim, de quanto tu gasta e quanto tu gastava? Ou, assim, existiu uma mudança muito grande de orçamento? Começou com quanto? Chegou a gastar quanto? Com investimento, assim. E o O marketing retorno, mais ou digital, menos. É, acho que o mês que eu gastei mais, assim, foi R$ 1.200, R$ 1.300, né? Eu nunca fiz esse cálculo assim, vou gastar 1.300 esse mês. Eu pegava a campanha, fazia por dia e se dava resultado mantia, se não dava cancelava, entendi. a gente vê pela fatura do cartão, né? Aí no mês gasta 1.300. Mas Eu sou quando a gente vê muito muito diário, é bom e é ruim, é uma faca de dois gumes, né? Às vezes se você não observa tanto, termina que uma campanha que está dando pouco resultado, você esquece ela ali, né? E também tem a parte boa que se você está tendo resultado com aquela campanha, você mantém, não tem para que pausar, não tem para que desligar, não tem para que botar
muita gente que faz, não, eu investi 600 do dia tal, e cria a campanha já com começo e fim. Eu não gosto porque se essa campanha está dando resultado, tá dando mais consultas do que as outras, porque vai ter um fim, né? Se você pode deixar ela tocando o barco para frente. Mas tu tem uma ideia assim de quantidade de consultas que tu faz, ou que tu fazia na época áurea aí? Antes do marketing digital, eu fazia consultas assim, esporádicas, sei lá, duas, três por semana, né? Consulta de pacientes novos para implantodontia, para reabilitação. Hoje eu devo fazer umas 20 consultas por mês, sabe? Uma coisa assim. Uma taxa de conversão bem interessante, né? A gente consegue uma taxa de conversão boa desses 20 pacientes. Mais de 50%, entendeu? Então, assim, esse paciente vem aquecido realmente na campanha. E é mais ou menos isso que eu prefiro até, Paulo, do que eu ter 100 pacientes para tirar os mesmos 10, entendeu? Eu prefiro ter 20 e tirar 10. Tu cobra consulta? Eu cobro consulta. Cobro consulta. Mesmo para quem vem do Face, eu faço um valor diferenciado de consulta, mas eu estou cobrando R$ 120 do paciente que vem de campanha. Mas tu tens também, tem sempre aquele cara, até um assunto até contraintuitivo, contraditório, muito polêmico, que é essa parte de cobrar consulta, que eu não sei nem se eu quero começar aqui a abrir esse loop, senão a gente não vai terminar nunca, porque tipo, cada um tem uma opinião. Eu tenho uma opinião muito técnica disso, tenho opinião ética, tenho opinião técnica. A minha opinião é a seguinte, se o cara não cobra consulta, não inicie o fábrica. Se não cobra consulta, na verdade, não inicia o fábrica e passa a cobrar consulta. Porque você vai aumentar a quantidade de visualização, mas vai diminuir aqui. Então, talvez você não vá conseguir ver resultado, né? Então, normalmente eu digo, se você já não cobra consulta, vamos fazer o fábrica, inicie ele sem cobrar consulta normalmente, né? Isso não estou falando eticamente, estou falando tecnicamente, né? Então, se você injeta a grana aqui, vai dar mais resultado, e você está aqui com esse lado igual, você vai conseguir visualizar de um mês para o outro a diferença. É mais justa a briga, né? Isso. Agora, se você bota a grana aqui, faz um trabalho danado aqui, e aqui você aperta, se o final do mês passado foi igual a esse, você vai dizer, pô, será que deu certo? Não tem como comparar. Isso, exatamente. Então, aí eu sempre falo, velho, mantém, faz só a parte de novo tráfego para ver o que vai dar. E aí depois, com o tempo, isso aí eu digo, durante o curso eu digo, vai ter um momento que você vai ter tanto paciente de consulta que vai ser necessário você criar um gargalo. Vai ser necessário você começar a cobrar consulta. Você filtra muito. E assim, Paulo, eu não quero curioso, sabe? Eu não quero o paciente que vai lá para checar o orçamento que ele teve na clínica que não cobra consulta, né? Isso. Esse tipo de paciente eu dispenso, cara, realmente. Eu não quero. É desgastante, né? E a gente tem principalmente essas clínicas de rede que não cobram consulta e que já dão orçamento para o paciente antes até dele fazer uma tomografia, fazer uma panorâmica, sabe? E aí esse paciente vem para você fazer um orçamento com você, você fica, putz, não dava nem para o cara ter feito esse orçamento aí, né? Então, assim, esse paciente que vem para comparar preço, para ver aqui, é aquela coisa, quem vem por preço vai, né? Então, a gente... Eu acho que é Érico que fala isso, né? O Érico que fala isso. Quem vem por preço vai. Preço vai embora, é verdade. Então, assim, e é uma verdade de todas as áreas, né? Todas as áreas. Se o perfil, é o perfil. Se o perfil daquela pessoa está ali 5, 10 reais faz diferença para ele, provavelmente se você fizer um bom trabalho tal, e disser, ó, aqui é tanto e ali for 5 reais mais barato, ele vai também embora. Então, ele vem pelo preço, mas também ele vai fácil pelo preço, né? Se você não gera valor. Ele isso desde o início, né? Ele não está nem sendo antiético, porque ele já falou desde o começo que ele está vendo pelo preço, né? Exatamente. Se ele for pelo preço, ele vai continuar sendo ético com ele mesmo, né? Exatamente. Então, assim, congruente, né? Com a ideia. Então, acho que é por aí. Acho que comprar consulta, para mim, ela é importante por isso. Já é uma primeira peneira mesmo. Eu preciso dessa peneira porque eu não tenho muitas horas de consultório, você sabe disso. Então, isso para mim é importante. E tem isso, e o Fábrica, ele já falando, puxando um pouquinho da sardinha, né? Que tem aquela estrutura que é o público frio, né? Que é aquelas campanhas diretas, que você vai ter muita gente perguntando se cobra consulta, se não cobra. Inclusive, tem uma sacada que é
se você não quiser, isso não estou falando no seu caso, mas um cara que está começando ali, quer fazer a transição de cobrar para consulta para não cobrar, no caso, não cobrar para cobrar, o jeito que o paciente pergunta isso pode ser a chave. Por exemplo, tem paciente que pergunta quanto custa a tua consulta? E tem paciente que pergunta se cobra a consulta? E aí, o paciente que pergunta se cobra a consulta, você disser que cobra, ele já está fora. E o paciente que pergunta quanto é a consulta, você ainda tem uma chance de manipular, enfim, falar ali, olha, veja. Pergunta bem, quanto custa? Os caras já perguntam direto quanto que é o preço do protocolo, não perguntam nem a consulta, né? É complicado. Enfim, aí você tem que dar uma desviada, tem algumas sacadas. É impressionante que, assim, eu nunca vi ninguém chegar pro cirurgião plástico e perguntar quanto é o silicone, cara. Impressionante isso. Então, assim, só com o dentista que acontece essas coisas, cara. Já viu? Vai chegar no plástico e falar, quanto é pra botar o peito? Eu não vejo, cara. Não tem isso. Não tem, cara. Foi uma comparação muito boa. Não tem, velho. Aí por telefone, né? Doutor, quanto eu vou botar o meu peito aqui? O meu peito tá mais arriado do que a esquerda. Eu queria saber. É verdade. Não, vou marcar a consulta. É uma coisa mais né? Lá se conversa. Assim, o eu acho que é cultura, né? Cultura muito do O marketing digital ele não mudou a minha maneira de ver odontologia e de fazer odontologia, Paulo, sabe? Ele foi uma ferramenta que está me ajudando a colocar pacientes dentro do consultório. Mas não mudou os meus valores, a minha formação odontológica. Os valores são os mesmos. Nada, não mudou nada, sabe? E isso era eu acho que para todas as pessoas que pensam em marketing digital, isso é talvez uma objeção. Pensar que vai fazer um marketing digital que isso de alguma maneira vai ser antiético, que de alguma maneira vai ferir. Cara, não fere nada. Você pode fazer a mesma odontologia, com a mesma ética, sem ser desleal. Cara, todo mundo. Botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, porque é só você fazer a coisa da maneira que você acredita, com seus valores, seja ético, né? O que é que tu acha com relação a mercado? Já fugindo um pouquinho do escopo da conversa da gente, mas que é uma coisa que faz sentido. A gente já chegou a conversar sobre isso no passado, com relação ao mercado. De tipo, por exemplo, na sua cidade, tem dentista que faz marketing digital, tem dentista que não faz. O que é que tu acha com relação a essa entrada? É uma barreira de entrada? Quem está fazendo está dando certo, mas quem fazer primeiro? Como é que tu vê isso com relação ao mercado mesmo? O mercado da odontologia hoje é diferente de 5 anos atrás, quando você começou a fazer. E o que é que mudou? O que é que tu acha com relação a isso? Mais uma vez, a gente tem que pensar no nicho que você vai atuar, né? Eu acredito, mas o nicho ele vai estar muito mais atrelado à rede social que você vai usar do que com o uso da ferramenta. Eu acho que o marketing digital ele é preponderante para tudo. Mesmo que você receba pacientes de indicação do outro colégio, esse paciente vai te procurar na rede social. Sem dúvida. E ele vai ver o que você tem lá. Então, assim, mesmo que seja só para ele te checar, você tem que ter um marketing digital consistente. Tem dentistas, assim, na sua cidade, na minha cidade, são aqueles colegas medalhões, o melhor dentista da cidade, aquele que é antigão. Esses caras não precisariam do marketing digital. E aí a gente cai num negócio que eu vejo muitos desses fazendo marketing digital e muito bem feito. Mesmo esses que não precisariam, né? Fazendo um marketing digital muito bem feito. Então, assim, mas esse pessoal, eles têm uma demanda, são poucos, sei lá, 4 ou 5 em cada cidade, deve ser assim, hein, Paulo? E a gente está falando de cidades de mais de 2 milhões de habitantes, né? Mais de 10 mil dentistas. Mas eu acredito que para qualquer outro ser normal, o marketing digital, quem não tiver no marketing digital vai passar perrengue, amigo. Tá fora do tabuleiro, né? Tá fora do tabuleiro. Tá fora. Tu já chegou a contratar, lá no começo, antes de me conhecer, a contratar alguma pessoa? Ou pensar em contratar? Não, ou foi direto? Cheguei a pensar em contratar, mas... Porque muitas vezes o dentista pensa, pô, o meu negócio eu ouvi uma frase que me marcou, foi não chegou a nem ser um aluno, acho que era um cara que estava interessado no meu treinamento, e eu falei, velho, o meu treinamento não vai te ensinar a ser expert em marketing.
ele vai te ensinar o básico e um caminho lógico simples para você começar a ter pacientes em sua cadeira. Aí foi o que ele falou, não, porque o meu... Qual foi a palavra que ele usou? O meu core business, usou a palavra, o meu core business é a parte técnica, é a minha cadeira, a parte operacional da coisa. Marketing não é meu core business. Aí o cara pensa, pô, uma empresa qualquer, o core business é vendas. O produto não é o core business de qualquer empresa. Uma loja de sapato, fazer sapato não é o core business de uma loja de sapatos. É vender o sapato. Você ter um produto bom é importante, né? Mas não é o que vai diferenciar você. Talvez é até muito importante, mas não é o mais importante. Né? Então, aí eu disse, pô, não, tudo bem que você pensa dessa forma, eu penso diferente. Eu acredito que se você tem o melhor atendimento do mundo, mas não chega um paciente na sua cadeira, você não vai ser o melhor dentista, não vai ter impacto na sua sociedade. Uma coisa é você, no ego, né? Fiz um caso e esse caso foi o mais perfeito do mundo. Mas se você não tiver capilaridade na sociedade e tal, você não vai conseguir mudar a sociedade, não vai conseguir mudar o mundo. Você vai passar pela sua vida e não vai ter impacto. Então, você quando atinge mais pessoas, por mais que você não é o top do seu mercado tecnicamente, você está ali nota 8, nota 9, não é o bam, bam, mas se você atingir mais pessoas, você vai ter um impacto em mais pessoas. Então, as vidas das pessoas vão mudar com a maior quantidade, um maior impacto na sua sociedade. Então, eu acho que impacto, quando a gente fala de impacto, não é só a qualidade técnica. Um exemplo bem idiota, vamos dizer que você faz ali um implante, e o implante por acaso não deu certo, você tira e bota outro, ou enfim, você fez um enxerto, não pegou, enfim. Já o fato de você atingir 1 ou 10 é muita diferença, né? Você muda a vida de 9 pessoas a mais. E muda, então, cara. E muda. Você sabe que muda, porque eu sei que muda também. Principalmente em níveis de reabilitações como você faz. Né? Você transforma a vida do cara da água para o vinho. E não muda só a dele, muda de todas as pessoas ao redor dele. E isso é engraçado porque quando você muda a vida de um paciente teu, teoricamente, isso aí, lógico que eu estou falando já um nível bem transcendental, eu fiz tu atingir mais pessoas. Claro. Então, de certa forma, o meu impacto é maior ainda, né? Então, enfim, só abrindo um parênteses aí, que é uma coisa que eu me arrepio só de pensar nisso. Quando eu atinjo mais dentistas, eu faço os dentistas alcançarem mais alunos e isso vai fazer a saúde do Brasil melhorar, né? Não sou aqui demagogo dizer que as coisas que eu faço, eu penso nisso e tal, mas, de certa forma, tem um valor a mais no que eu faço, né? Eu fazer a vida de vocês sair do ponto A para o ponto B para você, assim, a ferramenta de fazer isso é vocês ajudarem outras pessoas. Você não está fazendo nada de errado, não está roubando dinheiro, não está tirando dinheiro de alguém, você gera um valor para alguém e alguém te dá dinheiro em retorno. Basicamente, assim, foi interessante essa tua colocação, porque realmente faz muito sentido. É isso aí, cara. Eu acho que assim, e a gente mudar a vida das pessoas é o motivo, né, cara? A gente tá numa área de saúde, né? Como você falou, a gente não é demagogo, a gente trabalha da onde tira o nosso sustento, né? Claro, é monetizado, com certeza. Com certeza. Mas, né? Inclusive, já fazendo o meu jabá, aí embaixo, em algum lugar, vai ter um botão que você pode conhecer o nosso trabalho, né? A página de vendas, onde você vai avaliar as informações necessárias para você entrar no nosso treinamento. Se você estiver vendo isso no YouTube, não sei se isso vai estar no YouTube, vai estar lá nas informações e tal. E, basicamente, só clicar, saber mais informações. Se quiser, o Gustavo sabe que eu tenho acesso tanto no meu direct no Instagram, se quiser conversar, sou eu que respondo. Né? No Message também. Se quiser trocar uma ideia no WhatsApp, a gente conversa, como foi com você, né, Gustavo? Às vezes a pessoa está com uma dúvida ali, troca uma ideia no direct e, pô, Paulo, é isso que eu queria, vamos tocar o barco. Só dando o meu aval, né, cara? Eu acho que vale muito. Tô suspeito, né? Porque mudou muito a minha vida profissional, né, cara? Mudou mesmo. E eu acho que a confiança que eu tenho em você, ela foi totalmente... Eu sempre depositei, ela foi 100% retornada, em dobro até, entendeu?
Obrigado. Tudo que Namastê. tudo que eu te pedi, que eu te perguntei, até coisas que não tinha nada a ver com o que a gente tava, que eu tinha comprado, digamos assim. Você sempre me ajudou, né, cara, em relação. A gente conversa muito, É né? o over-deliver, né? O over delivery ele existe mesmo, não Não, é tem que. engraçado. É uma coisa que pode ser até uma quebra da objeção do pessoal. Enfim, tem muitos cursos que você não tem o acesso direto ao professor, né? A ideia, né? A gente é muito E reto, assim, né? pô, eu não, eu digo de verdade, eu não tenho tempo infinito, eu não posso atender todos a qualquer momento, mas ali, uma vez por outra ali no meu dia, eu dou uma olhada, se tem alguém, a gente responde, né? Tem o WhatsApp Sempre dá Business. certo, sempre dá certo. Tipo, Calma, né? às vezes o próprio, a minha equipe responde, às vezes, quando é uma coisa mais técnica, Paulo, minha senha não está entrando, aí a equipe que vai responder isso, né? Quando é uma coisa mais específica de marketing, a equipe me aciona, eu vou lá, respondo e tal, às vezes dentro do próprio treinamento, via e-mail também eu respondo, direct e tal, enfim. E, enfim, pode ser uma coisa meio difícil de entender, vocês não estão na minha situação, mas eu gosto de fazer isso e faria até de graça, né? E eu preciso cobrar porque eu preciso manter a estrutura rodando, né? Não dá para... E, lógico, também não é demagógico dizendo que a luz, água, telefone, tudo tem custo, né? É. A vida da gente tem custo, mas o valor quando é passado e para vocês, né? O meu valor, digamos assim, o que eu passo, eu garanto a você, e você pode atestar isso, que o que você teve financeiro, as mudanças que você teve, com certeza foi muito mais do que você entregou financeiramente, né? Não, o que eu empreguei financeiramente durante o parcelamento do curso, mais o que eu investi durante o curso, no segundo mês já cobriu tudo. Primeiro mês, né? Campanha. O primeiro mês após o curso cobriu tudo e sobrou um bocado, entendeu? Uma venda, né? Uma É venda. uma venda, né? O ticket é alto, né? Você, quando trabalha com Verdade. reabilitação oral, uma venda que você faz, você já tem lucro, né? Além de tudo que você pagou, você paga os custos do tratamento, paga todo o treinamento, paga a campanha e ainda tem lucro, né? E Então, quando eu assim, falo isso, o pessoal não acredita, velho. Ainda bem que você repetiu aí, você que falou, não fui eu que a gente não combinou falar isso. é uma E é venda, de mas fato, é de é fato. verdade, né? Se você for É para a verdade. ponta do lápis, fechou um tratamento. Estou falando de tratamentos como o seu. Pode ser que tenha alguém que seja ortodontia e tal, Invisalign, não sei. Mas se você for parar financeiramente e entender, ó, se eu passar ali X meses investindo X e ali fechar um tratamento na magnitude financeira dessa daí, acabou, você pagou, né? Basicamente é isso. Não vem só um, né? Um chama outro e vem vários pacientes e E aí outra, o curso você não começa é a ter testemunho dos seus pacientes, né? Que é importante também. e o curso não é uma mensalidade infinita, né? Ela termina e você, o Sim, aprendizado não, o aprendizado está até é, hoje, está aí 5 anos fazendo, né? exatamente. É E isso. assim, quando você Cara, começa a pegar pacientes que da internet, que vieram através da campanha, fazem o tratamento e conseguem falar isso. Eu conheci o Dr. Gustavo, o Dr. Paulo, pelo Facebook. Vim aqui, fiz e deu certo. Cara, isso quebra uma objeção absurda. dentro do Né? treinamento eu falo lá no, Entendeu? Tem um módulo no só disso. é isso, é E o é verdade fábrica de também. testemunhos. E é exatamente isso, porque assim, eu tenho muitos pacientes que vêm por causa de um testemunho de uma paciente que quis gravar e deixou lá, cara. Essa paciente, assim, muitos pacientes vêm. Tipo, às vezes o paciente está com medo de ir para uma pessoa que ele não conhece, né? E aí quando vem outra Exatamente. paciente dizendo, não, eu não Eu não conheci esse conhecia. cara pela internet. E estou aqui, feliz da vida e tal. Isso aí realmente quebra Não, uma objeção muito grande. Cara, muito obrigado por você tá tendo esse tempo aí, eu agradecer bastante. Porque, assim, eu fazer, às vezes eu paro para gravar uma aula, não é a mesma coisa de eu estar trocando com uma pessoa que tenha, enfim, habilidade. Tudo bem, não, você é muito mais, é muito mais do que isso aqui. Se eu ficasse conversando aqui a noite toda, ia sair muito mais coisas. A gente tem meio que a o gente tempo falou. limitado. Sempre eu tento fazer uma forma de extrair informação de vocês o máximo que eu conseguir para passar para a galera e agradecer o teu tempo aí, agradecer a tua Não, disponibilidade. cara, eu não tenho nem como te dizer não para nada, cara. Assim, você já me ajudou muito.
continua ajudando e continuará ajudando, eu tenho certeza. Então é isso, cara. Muito obrigado. Para quem está assistindo, quiser entrar aí nesse barco com a gente, entrar aí, conhecer Gustavo e outros colegas que estão dentro desse barco, Fábrica de Pacientes, você pode tanto acessar lá www.fabricapacientes.com.br ou aí embaixo deve ter algum link na descrição desse vídeo, ou se você tiver numa página, vai ter um botão aí embaixo, se inscreva, entre aí na comunidade, provavelmente você vai receber o seu acesso via e-mail, né? Imediatamente você vai receber esse acesso e começar a cavar aí, né, Gustavo? Encontrar os diamantes. Vai lá. Então é isso. Valeu, valeu mesmo. Obrigado. Boa sorte para os E novos até aí, cara. pupilos de Paulo. Valeu. Meu amigão, um Obrigado, abraço. cara. Tchau, tchau.